Bom dia. A minha oração hoje é que o Senhor possa mesmo abrir o nosso coração para que a gente possa entender essa palavra, sabe? A palavra de Deus, ela é compreendida com a revelação do Espírito Santo de Deus. Não é com a nossa força. Precisamos sim fazer o esforço de ler e desejar isso no nosso coração, mas também precisamos ter uma vida de oração, clamando que o Senhor traga a revelação dessa palavra para nós, em nome de Jesus. Bem, ontem no capítulo 16, nós vimos a respeito do começo da segunda viagem missionária de Paulo. E a gente vê mesmo que a Europa gritava, né, por essa palavra de Deus. E quando Paulo vai ali, né, para Macedônia, que essa é uma região da Europa, e a primeira cidade que ouve falar ali é Filipos. E ali em Filipos, Deus faz grandes coisas na vida daqueles homens, daquelas mulheres, na vida de Lídia, né, que teve o privilégio de ter aberto mesmo seu coração e também de hospedar os irmãos ali na casa dela. E logo depois Paulo sai de lá, Paulo vai para a cidade de Tessalônica, onde ele prega o evangelho também. Nós entramos hoje em Atos 17, mas ele tem que sair ali daquela cidade às pressas, por causa da perseguição. Tessalônica era uma cidade maior, gente, também uma cidade da Europa. E a palavra de Deus fala aqui que alguns creram no Senhor Jesus Cristo. E foi uma grande multidão de gregos. Mais para frente, logo depois de Tessalônica, Paulo passa ali na cidade de Bereia. E na cidade de Bereia, a palavra de Deus fala que os cristãos ali, eles eram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica, porque eles examinavam a cada dia, cautelosamente, tudo aquilo que Paulo falava para eles a respeito das palavras, a respeito de Jesus Cristo. E também ali em Bereia, muitos creram, muitas mulheres gregas da classe nobre e muitos varões também. Porém, aqueles mesmos judeus que perseguiram Paulo ali em Tessalônica, eles ficaram sabendo daquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo, né? Através ali na cidade de Bereia, e eles logo foram para ali para, de novo, excitar as multidões para perseguirem. E logo depois disso, quão grande foi a perseguição que eles mandaram Paulo para Atenas. Paulo partiu para Atenas sozinho. E Paulo partiu para Atenas, gente, não foi para pregar a palavra, mas Paulo foi fugido para Atenas, né? Tanto é que ele foi sozinho e dificilmente a gente vê os irmãos pregando a palavra de Deus sozinho. Como o Senhor Jesus mandava de 2 em 2, aqui a gente sempre vê eles de 2 em 2. Mas Paulo foi ali para Atenas, esperando até que Silas e Timóteo fossem ter com eles, né? Eles até falam, olha, quando eles mandam, ele fala que Silas e Timóteo pudessem ir com eles mesmo o mais rápido possível. Mas enquanto Paulo esperava ali em Atenas, a palavra de Deus fala que o espírito de Paulo, ele se comoveu em si mesmo, porque a cidade era uma cidade totalmente entregue à idolatria. Mas assim, uma cidade muito idólatra. E hoje a gente vê muito isso, né, gente? Amados, a cidade de Atenas, os gregos, tanto ali os judeus também, eram homens muito religiosos. Eles eram religiosos a tal ponto deles ter deuses para todas as coisas. Sabe o que eles tinham na memória? É que, tipo assim, se eles adorassem um Deus, o Deus fazia bem para eles. Se eles não adorassem o determinado Deus, aquele Deus não fazia bem para eles, ou seja, fazia mal para eles. E aqui fala que enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo chegar, o seu espírito se comoveu vendo tanta idolatria e ele já foi para a sinagoga com os judeus, com os religiosos, e ele já disputava ali na praça, falando mesmo da palavra de Deus com aqueles que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, ou seja, falavam, olha, o que quer dizer esse paroleiro? O que quer dizer esse homem que fica pegando coisas do além, falando? A outra pessoa, né, diz e fala assim, não, mas ele não é um paroleiro, parece que ele é um pregador de deuses estranhos. Por quê? Porque Paulo anunciava a Jesus Cristo e a ressurreição. E os epicureus, eles não acreditavam ali na ressurreição. Mas, diante de tantas coisas que eles falavam, eles quiseram ouvir a Paulo. E Paulo foi para um lugar que era um grande lugar chamado Areópago.
Amados, era um lugar que a gente não sabe definir muito bem como era, mas um lugar onde que cabia várias pessoas. E ali Paulo começou a falar para eles a respeito de Jesus Cristo, mas de uma maneira totalmente movida pelo Espírito Santo de Deus. Para vocês terem ideia, esse pessoal ali em Atenas, eles eram tão idólatros que eles tinham assim, surgia um Deus novo, eles faziam um templo para o Deus novo, surgia outro, fazia outro. Eles tinham um altar que denominava para um Deus desconhecido. É muita idolatria, né? E Paulo aproveita justamente aqui, com a sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele aproveita essa oportunidade para falar: olha, os varões atenienses, em tudo eu vejo o tanto que vocês são realmente religiosos, mas o Deus que eu quero pregar é esse Deus desconhecido, que vocês honram, mas sem conhecer. É esse Deus que eu vos anuncio. Paulo não chegou ali brigando com eles, falando que eles eram idólatras, isso, aquilo. Não, amados. Mas Paulo chegou ali com o amor do Espírito Santo de Deus, falando aquilo que o Senhor falaria. Por isso que nós precisamos buscar a direção de Deus para falar do amor de Deus para as pessoas. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus e não somos nós. E como aquele povo ali era mestre em levantar um monte de altares, Paulo vira para eles e fala: olha, esse Deus, ele é criador dos céus e da terra. Ele fez o mundo e tudo que nele há. Esse Deus, ele é responsável pela nossa respiração, pela nossa vida e por todas as coisas. E esse Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita. E Paulo fala de uma, sabe, a gente vê a sabedoria mesmo. Paulo ainda continua falando aqui: vocês precisam buscar esse Senhor, porque ele está perto de cada um de vocês, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Ou seja, em Hebreus fala, né, que o Senhor, ele sustenta o universo com a sua palavra. Amados, todas as coisas estão no poder do nosso Deus. Não existe nada que está fora do Criador. E esse Criador maravilhoso enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com eles. Mas quando chega aqui no final do discurso dele, Paulo começa a falar acerca da ressurreição. E quando Paulo fala da ressurreição de Jesus Cristo, eles viram e falam assim, uns escarneciam e vira para ele e fala assim: olha, acerca disso, ouviremos você outra vez. Ou seja, podemos dizer que eles procrastinaram, né, a aceitação da palavra de Deus. Mas uma pessoa para o Senhor já faz toda a diferença. Aqui fala que assim que Paulo saiu do meio deles, chegaram alguns varões, que esses varões creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles também tinha outros. Ah, amados, nós queremos, tantas vezes temos visão de multidão, de querer, sabe, amados, a vontade que precisa ser estabelecida não é a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Quando temos o Espírito Santo de Deus, queremos a todo tempo fazer a vontade de Deus. E logo depois disso nós vamos ver no capítulo 18, que se Deus quiser falaremos amanhã, Paulo, ele sai de Atenas e parte para a cidade de Corintos. Mas ali em Atenas, Paulo verdadeiramente, ele foi mais uma vez usado pelo Espírito Santo de Deus, pregando aquilo que nos dá vida, aquilo que nos salva, Jesus Cristo. E que esse Jesus possa mesmo habitar no seu coração, porque é Ele que vai te dar o discernimento daquilo que você é, daquilo que você precisa fazer, ou melhor, daquilo que nós somos e daquilo que nós precisamos fazer, não é verdade? Então, mais uma vez eu peço que o Senhor abra mesmo o nosso coração, para que a gente possa compreender essa palavra. Deus te abençoe e te guarde. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos estudando Atos 18. E eu tenho plena convicção de que o Senhor está conosco todos os dias, em nome de Jesus. Bom dia para vocês.